E aí, você que nos acompanha hoje, nem quero te contar. Hoje nós temos aqui uma presença ilustre. Alguém que você que já sofreu bullying, que já sofreu racismo, que já sofreu porque não sabia do diagnóstico de autismo. É com você, pai, mãe, professor, amigo, que nós estamos falando no dia de hoje. Então, acompanhe o nosso podcast, porque hoje ele vai simplesmente subir, ele vai ficar nas alturas. E antes de eu passar para a Eliane dizer para vocês quem é o nosso entrevistado, só quero dizer que ele tem hereditariedade assim toda famosa. Antes disso, compartilha. Vai lá, deixa um like, ajuda a gente, ajuda essas meninas lindas a fazer esse trabalho nesse podcast, o podcast mais cultural do Brasil. Nos ajuda aí e passa para aquela pessoa que você sabe que precisa. Beleza? Então, com vocês, Eliane vai contar. Gente, que honra, né, Daiana, receber. Uma honra, gente. Estamos muito felizes, né, e honradas em receber o nosso convidado, que ele é TED Speaker, antropólogo, Sim. jornalista, escritor, roteirista, ator, debatedor do Sem Censura. Ó, tô dando dicas, hein? Vocês não sabem quem é a avó dele, gente. Nossa, fã! Muito fã. Com você... Depois a gente fala. Com vocês, Ernesto Xavier! Apresentação. Ainda faltou assim, é lindo! Verdade. E, gente, muito obrigado. Eu estou realmente feliz de estar aqui, de saber que a gente vai poder falar sobre inclusão, sobre diversidade. E espero que realmente, como você falou, que ajude, que toque as pessoas, que cheguem quem precisa. Amém. Essa é a nossa missão. Importante. Ernesto, há pouco tempo, né, você divulgou nas redes sociais que você era autista. Sim. E me diz, como foi receber esse diagnóstico na fase adulta, né? Nossa, foi uma grande surpresa, porque assim, eu sabia, eu imaginava que alguma coisa de diferente acontecia comigo. Mas eu nunca imaginei que pudesse ser autismo. Eu achava só que eu era esquisito, era como algumas pessoas achavam em algumas atitudes minhas, era como eu mesmo me achava, porque eu via que eu me sentia bem em situações como... Tipo, tá sozinho no meu quarto, fazendo as minhas coisas, nos meus hiperfocos, que eu não sabia também, eu não tinha nome para as coisas. E aí, já aos 38 anos, conversando com uma amiga que é psicóloga, ela chegou e falou assim: Ernesto, você nunca pensou em investigar autismo, buscar? Procura algumas informações a respeito, vai em busca, de repente pode ser bom para você. E aí eu entrei naquele foco, comecei a pesquisar. Achei uma neuropsicóloga, que é a doutora Helena Cubero, que produz também conteúdo nas redes sociais falando sobre aquilo. Aí eu vi um vídeo dela, apareceu para mim um vídeo dela, em que ela dava algumas características. Eu sei que não é assim que você faz o diagnóstico, não é assim, não é assim. Mas só que eu praticamente preenchia todas as características, fui dando check em todas as características que ela ia falando. Eu falei assim, nossa, isso é sinal de que eu preciso investigar. Aí entrei em contato com ela e passei pelo processo, né, de diagnóstico que levou 3 meses, quase 3 meses, e até que saiu o laudo. E foi... Então agora, depois disso tudo, respondendo a pergunta, foi libertador, porque eu fiquei até com medo quando eu estava no período em que tinha acabado de passar pela avaliação e que ela ia, na sessão seguinte, falar o laudo. Eu fiquei com medo de... Não, dela falou assim, não, isso não tem nada não, porque eu ia falar... Porque eu fiquei assim, se não der nada, o que eu tenho? Né? O que acontece comigo? E aí quando veio, aí depois passei pelo psiquiatra, que especialista também em neurodivergências, e que acabou me
referendando aquele laudo e ainda fazendo outros testes e aí vendo que eu tinha também, meu cérebro é duplo, assim, na verdade ele é triplo, tem mais coisa, que é o TDAH com mais foco em hiperatividade. Uau! Então, as coisas começaram a fazer mais sentido e eu comecei a buscar formas de ter uma vida melhor, né? Foi isso, assim. Esse que é o complicado, né? Você passa, no meu caso, quase 40 anos sem saber. 30, eu achei que tivesse 18 no máximo. Eu tenho 40, faço 41 em agosto. É libertador. Eu vivi isso com a minha filha, eu posso imaginar como foi para você. E agora eu vou te perguntar uma coisa. Você antes não sabia de nada disso. Como é que foi viver na infância, né? Sem saber, mas achando que você tinha algo diferente? Nossa, na escola, eu lembro assim, a escola que eu fiquei mais tempo, né, que fiquei da 5ª série, que hoje é 6º ano, até o 2º ano do 2º grau do ensino médio. Eu sou antigo, gente. Aí eu já mostro qual é a minha idade mesmo, viu? Aí já denuncio. Eu criei, né, hoje eu entendo que eu criei métodos para parecer típico em algumas situações, mas isso demanda energia e cansa muito. Eu achava que todo mundo era assim, né? Que as pessoas, às vezes, elas não queriam estar ali interagindo, fazendo determinadas coisas, criando um personagem. Então, eu entendi que eu criei um personagem que era um personagem, digamos, engraçado, que brincava com todo mundo e... Enfim, né, que tava assim, que era num tom acima. E aquilo me cansava. E tinha algumas situações que eu lembro, assim, que a minha forma de aprender era diferente dos outros. E a minha maneira de ver o mundo era diferente dos outros. E era muito difícil porque aí, nesse sentido, eu não era compreendido. Eu conseguia absorver os conteúdos, assim, esse é o meu caso, né? Eu conseguia absorver os conteúdos muito mais rápido do que os outros e tudo se transformava meio chato. Né? Aí eu atrapalhava outros alunos, eu não sabia, até hoje eu não sei, hoje sei um pouquinho mais. A hora de interromper, de entrar num assunto, de fazer uma pergunta. Quando